Eu vou pedir para você abrir a palavra do Senhor no livro de Atos, no capítulo 9, a partir do versículo 17. Meu Deus, Satanás está agarrado na minha garganta. Só pode. Sai! Acordei você, né? Você estava dormindo, eu vi. Hoje eu quero compartilhar uma mensagem que há muitos dias o Senhor vinha falando ao meu coração. Lembrando que nós estamos, eu preciso muito da tua atenção, pelo amor de Deus, muita gente de pé. Não faz isso comigo. Muita gente de pé. E tem muitas cadeiras vazias. Então você que está de pé aí no fundo, vem para cá. Você que está lá na tenda da unção, na tenda da bênção, vem para cá. Quem está na tenda da bênção, chama para dentro, chama para cultuar o Senhor. A gente não cultua o Senhor lá fora. A gente não cultua o Senhor sentado numa mesa. A gente cultua o Senhor aqui, no salão, com os irmãos, em confraternização. Amém? 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 Então vem para cá. Nós estamos em um mês em que nós estamos trazendo algumas declarações. Nós estamos aqui fazendo algumas liberações, estabelecendo alguns decretos da parte de Deus, com o intuito, com a intenção de a nossa vida, tudo aquilo que nos cerca, passar por um ambiente de ruptura. Esse mês de agosto é o mês que nós estabelecemos um ambiente de desbloqueio, de avanço, de conquista, de crescimento. Quem aqui tem problema de vista, de visão, astigmatismo, miopia? Eu particularmente tenho miopia. Miopia é a dificuldade de enxergar claramente um objeto que está distante. Interessante, porque eu só fui perceber e entender que eu tinha essa limitação. Olha para mim, eu já comecei a pregar. Eu só fui entender que tinha essa limitação quando alguém atestou, quando alguém comprovou, quando alguém me disse. Dentro da minha concepção, dentro da minha perspectiva, eu estava vendo as coisas claramente. Até que alguém um dia comprovou, até que alguém um dia atestou. A verdade, olha para mim, é que sozinho eu nunca iria descobrir que não estava vendo as coisas verdadeiramente como elas são. Eu imagino que nesse momento você deva estar dizendo: porque eu vi esse culto? Calma que eu só estou começando. Essa ilustração que narra um pouco da minha história é para chamar a nossa atenção quanto nós precisamos de ajuda para ver aquilo que Deus tem para nós. Do quanto nós precisamos de ajuda para perceber, para entender as revelações da parte de Deus. Do quanto nós precisamos, e agora eu entro na pregação propriamente dita, do quanto nós precisamos que escamas caiam dos nossos olhos. Que escamas caiam dos nossos olhos para que nós possamos ver além daquilo que os nossos olhos naturais podem revelar. O título da mensagem de hoje se chama Que Caiam Todas as Escamas. Vamos juntos para tornar mais dinâmica essa noite? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Que caiam todas as escamas nessa noite, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Atos capítulo 9. Então Ananias entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, ou seja, no caminho de Damasco, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como que escamas caiu dos olhos de Saulo e ele
ele, diz a palavra, passou a ver novamente, levantando-se foi batizado. Esse texto ele é muito conhecido por muitos de nós, porque ele narra a história do apóstolo Paulo, um intenso perseguidor que se tornou um intenso seguidor de Cristo, alguém que respirava vingança, ódio, ira, autojustiça, terror, mas que um belo dia no seu caminho, na sua jornada, ele teve um encontro com Jesus a ponto de ser totalmente transformado. A palavra diz que escamas caíram dos seus olhos. Todo engano, toda mentira, todo erro, todo sofisma, todo bloqueio, tudo aquilo que o impedia de enxergar aquilo que Deus tinha para ele na dia, caiu. Fortalezas, toda cegueira espiritual, escamas foram removidas dos seus olhos. A forma como ele enxergava, a maneira como ele via, foi totalmente afetada a partir daquele encontro. Entenda algo no nome de Jesus. No reino de Deus, cego não é aquele que não vê os olhos naturais, mas aquele que só vê com os olhos naturais. A cegueira física não é, em hipótese alguma, consequência, obstáculo para alguém ter ou passar a ter cegueira espiritual. Aliás, há muitos deficientes visuais que enxergam muito mais do que pessoas que podem ver. Você está aí? A verdade é que nós temos muita gente com escamas nos olhos, muita gente que carrega uma cegueira espiritual, muita gente que carrega uma miopia espiritual. Irmão, eu não estou falando só de pessoas que não conhecem a Cristo. Eu estou falando de pessoas que já conhecem a Jesus há muito tempo. Mesmo assim ainda estão cheios de escamas, cegueira, bloqueio, miopia. Escamas nos olhos é tudo aquilo que bloqueia a nossa visão. É tudo aquilo que nos impede de enxergar com os olhos de Deus, a partir da ótica dos céus, o que Deus tem para nós. Escamas nos olhos é tudo aquilo que nos impede de enxergar, mas também escama nos olhos. Eu preciso muito que você esteja com os ouvidos abertos. Escamas nos olhos não é só aquilo que nos impede de ver, mas também é aquilo que nos faz enxergar, só que da forma equivocada, errada, errônea. Nessa noite eu declaro sobre a tua vida que toda escama espiritual, que todo bloqueio da mente, que toda cegueira espiritual vai cair por terra, no nome de Jesus. Escamas nos olhos não só bloqueia a nossa visão. Olha para mim, irmão. Olha para mim, que hoje tem feijão. Hoje tem feijão. Só sopa não dá. Tem que ter feijão. Toda escamas nos olhos, toda cegueira espiritual, é aquilo que nos dá uma visão, mas uma visão incompleta da realidade. Uma visão distorcida, turva da realidade. E muitas vezes uma visão destrutiva. Basta nós analisarmos a vida do apóstolo Paulo. Que nessa noite, eu repito, caia todas as escamas dos nossos olhos, no nome de Jesus. Que todas as escamas sejam removidas. Que todas as escamas sejam removidas. A palavra fala que quando nós conhecemos a verdade tem poder de nos libertar. Acontece que conhecer a verdade dói. E dói porque quando a verdade vem, e a verdade tem um nome, Jesus, remove toda escama, remove todo engano, remove todo sofisma, remove toda mentira, remove toda anticultura do reino, remove toda carnalidade, remove aquilo que não é do Senhor. É por isso que dói. Remove toda natureza,
que não vem do Senhor. Uma das escamas que foram removidas do apóstolo Paulo, por exemplo, foi a escama da religiosidade. A primeira escama que foi removida do apóstolo Paulo foi a escama da religiosidade. A religiosidade pode cegar as pessoas de tal forma que elas não conseguem ver a verdade. Irmão, olha para mim, Jesus não tinha dificuldade em lidar com os pecadores. Ele sentava com os pecadores. As pessoas que Jesus mais tinha dificuldade, a equipe, o time, a tribo que Jesus mais tinha dificuldade em lidar, era com os religiosos, os escribas, os fariseus, aliás, a turma de onde Paulo veio. Esses homens, em inúmeras oportunidades, Jesus tentou tirar a cegueira dos olhos deles, tentou tirar as escamas dos olhos deles. Esses homens viram os milagres, esses homens viram os sinais, esses homens viram as curas, esses homens viram os testemunhos. Mesmo assim eles não se convertiam. Esses homens, talvez você não saiba disso, mas eles oravam 3 vezes ao dia, eles sacrificavam, eles iam ao templo todo dia, eles cumpriam meticulosamente a lei de Moisés, mas estavam cegos. Irmão, a religiosidade, ela endurece o coração das pessoas. A religiosidade nos cega a ponto de nós não enxergarmos mais a verdade. Eles estavam com Jesus, eles estavam com Deus, mas eles não reconheciam a Deus. O coração duro, a mente bloqueada, uma cegueira espiritual. Os religiosos, muitas vezes, eles até têm a teologia na boca, mas não tem mais o fogo no coração. Irmão, fundamentação bíblica, se não for inspirado pelo Espírito Santo, fundamentação bíblica, se não for através do Espírito Santo, não tem serventia, não tem fundamento, não muda a vida de ninguém. Religiosos conheciam a lei, mas se opuseram a reconhecer a graça. Jesus dizia: vocês são como o sepulcro caiado, vocês são lindos por fora, vocês são maravilhosos por fora, mas por dentro vocês estão mortos. Mateus capítulo 23, inúmeras vezes o Senhor vai dizer: vocês estão cegos, vocês estão cegos, vocês estão fechando a porta dos céus diante dos homens. Certamente vocês não vão entrar, mas o pior é que vocês não estão deixando os filhos entrarem. Legalismo mata. Legalismo é fruto de uma cegueira espiritual. Eu me lembro que na época que eu fiz o seminário, eu sei que muitos de vocês estão fazendo, a minha oração quando entrei no seminário foi: Deus, que o conhecimento da Tua palavra não me envaideça. Deus, que o fato de conhecer, de ter um curso de teologia, etc e tal, Deus, não tire do meu coração o fogo do Espírito Santo. Deus, que o conhecimento a respeito do Senhor não me torne um homem distante do Senhor, alheio ao Senhor. Ei, deixa eu te dizer algo no nome de Jesus. Deus não foi feito para ser estudado, Ele foi feito para ser experimentado. A palavra é que Paulo ele recebe a visita de Ananias. Deixa eu te dizer algo. Olha para mim. Muitas vezes Deus vai mandar pessoas na tua casa para que as tuas escamas caiam. Você está esperando um anjo dizer que você está errado? Deus está mandando pessoas. Deus está te falando através de pessoas, porque Deus usa pessoas. Deus mandou Ananias para que fosse um instrumento de Deus, para que as escamas dos olhos daquele homem fossem ao chão, caíssem por terra.
Ananias visitou Paulo. As escamas caíram dos seus olhos. Mas antes de Paulo ter as escamas caídas dos seus olhos, diz a palavra que ele recebeu a visitação do Espírito Santo. Ei! Toda religiosidade só vai ser quebrada, toda escama da religiosidade só vai cair por terra quando nós recebermos a visitação do Espírito Santo. Porque quem caminha no Espírito Santo não caminha debaixo de um espírito de religiosidade. O Espírito Santo precisa vir sobre você. Pastor, o senhor está bravo? Eu não estou bravo não, gente, está tudo certo. As escamas precisam cair dos nossos olhos, para que nós possamos enxergar a partir da ótica dos céus, para que nós possamos enxergar com os olhos de Deus. Irmão, algo que nós precisamos entender é que religiosidade, olha para mim, não é um sentimento, mas um espírito, uma influência. E se você quiser saber um pouco mais a respeito desse tema, sábado agora nós vamos ter um seminário de intercessão e libertação. O espírito de religiosidade é que nos influencia, que nos coloca na condição de condenadores, de julgadores. É um espírito que opera e que nós de alguma forma vamos dando brecha. O espírito de religiosidade, essa influência que vem sobre nós, e mais, não está do lado de fora, está do lado de dentro. Não está do lado de fora, está do lado de dentro. Tem cara de crente, lê a Bíblia como crente, prega como crente, caminha como crente, dá a paz do Senhor como crente, mas o coração está duro, o coração está fechado, fala o tempo todo, murmura o tempo todo, todo mundo está errado, ninguém está certo, condena o tempo todo, julga o tempo todo. É uma autojustificação o tempo todo. É o tempo todo tentando tirar a trave que está no olho do seu irmão, mas não entendeu que chegou a hora de tirar o argueiro do seu olho. Irmão, você chegou aqui com uma folha corrida gigante. Aí nós, como instrumentos e canais de Deus, nós derramamos graça sobre a tua vida. Aí aquela folha corrida, suja, cheia de condenações, cheia de julgamento, de rótulo, aquela folha corrida, do jeito que você chegou aqui, Deus limpou, o sangue dele foi aspergido sobre aquela folha, e o que era mancha se transformou agora em uma folha limpa. Aí você recebe essa graça. Está muito alto aqui, gente, está muito alto para mim. Você recebe essa graça que derrama sobre você. Aí agora, ao invés de você retribuir da mesma maneira, porque sobre a tua vida teve graça, você chegou aqui e nós usamos de misericórdia com você, de favor, de graça com você. Aí agora, quando chega a tua vez de derramar graça, de caminhar em misericórdia, você quer condenar. Mas quando você chegou aqui, ninguém condenou, ninguém julgou. Todos disseram: você pode recomeçar, você pode viver uma nova história. Legalismo, religiosidade dentro da igreja. Trazendo para a nossa realidade, eu quero que você saiba de algo. Nós estamos debaixo de um espírito de religiosidade que opera nas regiões desse lugar. Eu não sei se você sabe a respeito disso, mas espíritos são territorialistas. É o básico do curso de libertação. E nós sabemos que nós estamos debaixo dessa realidade. Só que nessa noite, toda escama de religiosidade há de cair por terra. Todo espírito de religiosidade há de bater em retirada. Porque nesse lugar impera o Espírito Santo. E onde o Espírito Santo está, o diabo tem que sair, o mal tem que sair, a religiosidade tem que sair. Oh!
Nós precisamos nos levantar contra todo espírito de religiosidade, contra toda influência que vem sobre a igreja, que vem sobre as ovelhas, trazendo peso e trazendo jugo. Sabe qual é a palavra de Jesus para você, que chegou nesse lugar debaixo de peso, debaixo de jugo? É: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque sou manso e humilde, onde encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Essa é a realidade que Deus tem para você. Irmão, que tenha nessa noite uma unção sobre a tua vida, com poder de quebrar todo jugo, todo peso, todo rótulo, toda condenação. Que todas as escamas da religiosidade caiam por terra, no nome de Jesus. Que o espírito desse lugar bata em retirada. E quando eu falo espírito desse lugar, não estou falando do espírito que está, é sobre a região, é algo maior. Bata em retirada, porque aqui tem uma igreja que caminha guiada pelo Espírito Santo, que se move guiada pelo Espírito Santo, que ao invés de condenar, oferece a destra de comunhão, que ao invés de prender, liberta, apresenta o caminho de libertação. Aqui tem uma igreja que acredita no poder do Evangelho, que acredita no poder da graça, que sabe que o Espírito Santo tem todo o poder. Há uma outra escama que deixa turva a nossa visão. É a escama do orgulho. Não olha para o lado. É a escama do orgulho. Tiago capítulo 4, versículo 6, item B. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O que é a soberba? É o orgulho em excesso. E sabe o que é que Deus faz em relação ao orgulhoso? Resiste, não se aproxima, não se relaciona. Tem muita gente carregando a escama do orgulho. Tem muita gente carregando esse bloqueio espiritual. Irmão, a escama do orgulho nos faz pensar que tudo gira em torno de nós mesmos. Mas na verdade, as coisas não giram em torno de nós. Nós giramos em torno de Deus. Nós giramos em torno de Cristo. Nós giramos em torno de Jesus. Ele está no centro. Ele é o único. O culto é para Ele. A adoração é para Ele. O orgulho é um bloqueio que não te deixa ver além de você mesmo. O orgulhoso, ele acha que ele é igreja. O orgulhoso acha que ele tem que estar no centro. Na verdade, ele é parte da igreja, ele é membro na igreja. Ele não é a igreja. Ele é parte da formação do corpo de Cristo. Eu imagino que muitos de vocês estejam dizendo agora: por que eu vim nesse culto? Agora que você viu, você vai comigo até o final. Não se levanta não, senão vai ficar feio para você. Alguém já... Vamos deixar mais leve? Mais tranquilo? Alguém já ouviu falar da história da Branca de Neve? Sim ou não? Você é crente não, né? A história da Branca de Neve é mais ou menos assim. A Branca de Neve chegava diante do espelho e ela dizia: espelho, espelho meu, tem alguém mais bonita do que eu? Aí quando o espelho dizia: não, não tem, aí o reino ficava em paz, ela ficava em paz, a Branca de Neve ficava em paz, a relação em sintonia, harmonia. Então ela chegava e dizia: espelho, espelho meu, tem alguém mais bonito do que eu? O espelho dizia: não tem. Até o dia que ela chegou e disse: espelho, espelho meu, tem alguém mais bonito do que eu? O espelho disse: tem. É a Branca de Neve. No dia que o espelho disse que agora havia uma outra pessoa mais bonita do que ela, o reino entrou em caos. A Branca de Neve passou a ser perseguida. O relacionamento delas duas terminou. Sabe por quê? Por causa de uma palavra.
vaidade, orgulho. Quem aqui já brigou com a esposa? Ah, pelo amor de Deus, todo mundo tem que levantar a mão. Não faz isso. Olha para você, ó. Eu já briguei com a minha esposa. Ué, já tivemos as nossas... Não, pastor Ronaldo e pastora Marisa. Jesus. Quem já brigou com a esposa e já ficou assim algumas horas sem falar? Pelo amor de Deus. Levanta a mão dele. Isso, levanta. Tem gente até que está brigada agora, que eu estou vendo nos olhinhos de vocês. Estou vendo. É hoje. Interessante porque a gente briga de manhã, né? Até me lembrei de uma canção. Satanás. De dia a gente briga, à noite a gente se ama. Paga os balãozinhos. Mas é interessante porque vai chegando a noite e vai surgindo a necessidade de reconciliar, né? As necessidades. Sabe o que é que fez vocês ficarem um tempo sem se falar? Orgulho. Orgulho. E sabe qual é o problema do orgulho? É que em função dele nós ficamos horas, dias, anos sem se falar e perdemos a oportunidade de celebrar a vida um do outro, de festejar a vida um do outro, de caminhar um com o outro. O orgulho nos rouba o tempo e esse tempo não volta mais. Eu falei dentro de uma perspectiva de casamento, casal, mas por que não falar dentro de uma perspectiva de irmãos, fraternidade, igreja, corpo? Se você está brigado com alguém, meu amigo, eu vou te instruir no final do culto você correr e pedir perdão para essa pessoa. Não, pastor, eu não vou pedir perdão não porque foi ela que fez, é orgulho seu. Você tem que pedir perdão do mesmo jeito. Não, pastor, você tem que pedir do mesmo jeito. O pessoal da intercessão aumenta a intercessão que eles estão me fulminando com os olhos hoje. O orgulho pode começar com um sentimento, mas pode se tornar uma cadeia, pode se tornar uma prisão, um ambiente de influência do diabo, uma porta de entrada, uma brecha em que ele entra na nossa vida e gera um caos, uma ciranda dentro de nós. Irmão, um homem orgulhoso, um homem que caminha debaixo de orgulho, é um homem que não tem paz. Ele não tem segurança em relação à sua identidade. Ele está preso. Ele vive uma instabilidade interminável. Ele tem que provar o tempo todo que ele é melhor que o outro. O tempo inteiro. Vaidade, orgulho. A vaidade toma. O orgulho rouba dele as suas energias. Ele troca a alegria da contemplação pelo peso da comparação. Orgulho. Vaidade. Provérbios capítulo 16, versículo 18 vai dizer: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. A receita para cair, orgulho. A receita para se perder, orgulho, altivez. A receita para sair da presença, orgulho, altivez. O próprio Jesus, ele mesmo vai falar que todo aquele que se humilha será exaltado, e aquele que se exalta será humilhado. Você está comigo? 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3, eu vou ler rapidinho, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, ou seja, bloqueios, cadeias, escamas, anulando todo sofisma, todo engano, toda mentira, todo erro, e toda altivez, e toda vaidade, e todo orgulho, soberba, que se levanta contra o conhecimento de Deus. Irmão, todo orgulho é como uma muralha, que não nos permite conhecer ao Senhor. Quanto mais orgulhosos nós somos, menos conhecimento nós temos da pessoa de Jesus. É por isso que o orgulho pode se começar com um sentimento, mas pode ser uma brecha para o diabo agir na tua vida. É por isso que a palavra vai dizer que as nossas armas, elas não são carnais,
mas são poderosas em Deus. Elas são espirituais, até mesmo contra o orgulho. Para você quebrar esse orgulho dentro do teu coração, você vai precisar do Espírito Santo. Você vai precisar clamar pela presença do Espírito Santo. A escama do orgulho precisa cair nessa noite. No nome de Jesus, toda vaidade precisa ir ao chão, precisa ser removida, para que possamos crescer, em prosseguir, em conhecer o Senhor. Que todo orgulho, que toda escama caia por terra, no nome de Jesus. Há uma outra escama, que é a escama da incredulidade. Terminando, tá bem? A escama da incredulidade. A incredulidade, ela não nos deixa enxergar com os olhos da fé. A incredulidade não nos deixa enxergar com os olhos da fé. E a fé é a certeza daquilo que esperamos, a prova das coisas que não vemos. O próprio Paulo vai dizer que nós não andamos por vista, nós andamos por fé. O autor no livro de Hebreus, ele vai dizer que pela fé nós entendemos que o universo foi formado pelo comando que saiu da boca do Senhor, gerando nesse momento aquilo que era invisível passou a ser visível. Tem muita gente carregando a escama da incredulidade. E quando você carrega a escama da incredulidade, você não vê aquilo que Deus tem para você adiante. Você não tem a revelação do alto. Você não tem a revelação dos céus. Porque a tua vida se baseia tão somente naquilo que os teus olhos naturais podem ver. E naquilo que a força dos teus braços pode demonstrar. Irmão, não é porque nós não estamos vendo que significa que Deus não esteja fazendo. Você lembra da história de Eliseu e um moço? 2 Reis, capítulo 16, ou melhor, capítulo 6. Um exército. E agora eu queria que você olhasse para mim. Um exército vindo contra a tua casa. Um exército vindo contra os teus filhos. Um exército vindo contra os teus negócios, contra a tua empresa. Um exército vindo contra você. Diz a palavra que naquele momento o moço se levanta e olha para o profeta e diz assim para o profeta: eles são muitos, eles são grandes, eles são fortes, certamente iremos perecer. Nesse momento o profeta Eliseu olha para o moço e diz, e ora para o Senhor mostrar para o moço aquilo que ele estava vendo. E o que ele estava vendo era uma legião de anjos ao seu favor. Porque aquilo que está em você é melhor do que tudo aquilo que se levanta contra você. Ei! Um exército de demônios contra a tua casa, mas tem um exército de anjos a teu favor. Mesmo que você não esteja vendo, eles estão atuando em teu favor. Você tem noção dos livramentos que Deus já te deu só no dia de hoje? Você tem noção dos livramentos que Deus já deu para os teus filhos só no dia de hoje? Os livramentos que Deus deu para a tua casa só nos dias de hoje. Não é porque você não esteja vendo que Deus não esteja fazendo. Há um exército celestial lutando as tuas guerras. Há um exército de anjos lutando para manter a tua casa de pé. Há um exército de anjos lutando, guardando os teus filhos. Há um exército de anjos com a espada na mão, o escudo na outra, fazendo com que o inferno retroceda, ainda que os teus olhos naturais não possam ver. Ontem, cadê os meninos? Nós fomos ontem na chácara. Nós estamos comprando uma chácara. Nós vamos comprar uma chácara. Não, pastor. E a capela? Não, irmão. Capela é a capela. Nós não vamos parar nada. Nós vamos levantar a capela e nós vamos construir, nós vamos comprar a chácara. Enquanto nós caminhávamos naquela vegetação ontem, e entrando no mato, na vegetação, e os meninos, meu, tanta vegetação, pastor, e tanta árvore, e ninguém vê nada. E naquele momento Deus começou a me dar algumas revelações. Enquanto nós caminhávamos no meio daquele mato, um vai ser curado aqui, e Deus me mostrava, outro vai ser liberto aqui,
Uma família vai ser restaurada aqui. Um exército de Eliseus vai se levantar aqui. Uma geração tomada pelo Espírito Santo vai se levantar aqui. E aqui dependentes químicos vão ser curados. Nós não caminhamos por vista, nós caminhamos por fé. Quando nós chegamos nesse salão, todos olharam para nós e dizemos: vocês estão malucos. Quem chegou aqui sabe do que eu estou falando, irmão. Isso aqui estava para cair. Ruínas. Os nossos olhos naturais diziam que não. Mas os nossos olhos da fé diziam: foca no autor, foca no consumador da tua fé, foca em Jesus, foca nele, porque se ele trouxe, ele vai dar provisão, se ele trouxe, ele vai fazer. Foca nele, foca no alto. Que toda escama de incredulidade caia nessa noite. Que toda escama de incredulidade. Você não está vendo, mas eu tenho certeza, Deus está fazendo. Deus está fazendo, irmão. Deus está fazendo, creia nisso. Creia que Deus está fazendo, Deus está convertendo a tua casa. Deus está curando a tua saúde. Deus está te dando a oportunidade de voltar a ter esperança. Deus está fazendo, Deus está fazendo. Eu termino com uma outra escama que limita a nossa visão. A escama do passado. A escama do passado. O apóstolo Paulo, ele teve que tomar a decisão de remover algumas escamas do seu passado, para só então poder viver e desfrutar do novo que Deus tinha para ele. O apóstolo Paulo teve que deixar no passado aquele ambiente de perseguição, de morte, aquele ambiente de ira, de raiva, aquela caçada interminável, aquele ambiente de engano. O apóstolo Paulo teve que deixar o passado no passado, porque era como um câncer na vida dele. Ei, deixa eu dizer algo para você. Uma das frases do apóstolo Paulo foi: uma coisa eu faço, eu esqueço, ou seja, eu removo todas as escamas que me prendiam no passado, e eu avanço, sem escama, sem bloqueio, sem cegueira, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo entendeu que o passado tinha que ficar no passado, ser enterrado no passado, para poder desfrutar do novo que Deus tinha para ele. Escamas do passado precisam cair nessa noite. Quando eu olho para o apóstolo Paulo, eu vejo que é possível remover todas as escamas do passado. É possível remover toda a religiosidade. É possível remover toda a vaidade, todo orgulho. É possível remover toda a incredulidade. É possível remover toda mentira, todo engano. É possível remover o passado. Ei, irmão, escuta algo no nome de Jesus. A graça tem poder de remover tudo aquilo que te prende. A graça tem poder de remover tudo aquilo que não te deixa ir. Não, pastor, o senhor não sabe o que eu fiz. A graça tem poder de remover. Não, pastor, o senhor não sabe o que fizeram comigo. A graça tem poder de remover. Não, pastor, o senhor não sabe como eu vivi. A graça tem o poder de remover. Graça, ela foi derramada sobre o teu passado, mas ela não só parou no teu passado. A graça também foi derramada sobre o teu presente, e ela não só parou no teu presente, a graça foi derramada também sobre o teu futuro. Há uma graça que te alcança do passado ao futuro. Há uma graça que te alcança como um todo. Eu queria terminar, eu quero concluir nessa noite com a história de um homem que nós aprendemos a odiar. E eu queria que você se colocasse de pé. Nós aprendemos a odiar esse homem.
Nós aprendemos a ter ódio desse homem. Esse homem que eu estou falando é Judas. E lá no livro de Mateus, no capítulo 27, lá no versículo 3, vai dizer: então Judas, preste atenção, que orou, que o traiu, vendo que Jesus havia sido condenado, tocado de remorso, depois de ter traído Jesus, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciões, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: o que te importa? O que temos nós contigo? Isso é com você. Você que pecou, você que traiu. Então Judas, atirando as moedas de prata para dentro do templo, retirou-se e foi se enforcar. Essa história da Bíblia é uma das mais tristes. Ela é muito triste, sabe por quê? Porque um dos 12 discípulos que caminhou com Jesus, um homem que viu os milagres a olho nu, um homem que viu os sinais, um homem que viu, ele é Deus, ele para o mar, ele para a tempestade, ele é Deus. Um homem que viu tudo isso, por um breve momento na sua jornada, tomou uma decisão errada, equivocada. Irmão, escuta o que eu vou dizer. Talvez Judas era um dos discípulos que caminhava com mais excelência. Judas talvez era um discípulo que participava de GC, que liderava ministério, que vinha em todos os cultos, que ajudava pessoas. É por isso que nós precisamos entender que não é começa que importa, é como termina. Este homem começou bem, ele foi escolhido para ser um dos 12. Não é como você começa, não é o que você fez, não é como você viveu, é como você está disposto a viver hoje, é como você está disposto a fazer hoje, porque não é o que você fez, é o que você está disposto a fazer agora. Não é o que passou, é o que está por vir. Por vir. A palavra no livro de Lucas, capítulo 22, vai dizer que Judas, em um determinado, olha para mim, em um determinado momento da sua vida, ele deu brecha. E nesse momento que ele deu essa brecha, sabe o que aconteceu? O diabo, Lucas capítulo 22, Satanás entrou na vida dele. Ele foi lá, traiu um homem inocente, o beijou na face, entregou aquele homem, entregou Jesus. Uma brecha. Ei, olha para mim, uma brecha. Um momento foi suficiente para o diabo entrar, para Satanás entrar e colocar escamas nos seus olhos, vendas nos seus olhos, cegueira nos seus olhos. Um momento. Ele começou bem, ele estava bem. Um momento. Você está entendendo? Por mais que Jesus dissesse para ele: Judas, não vai por esse caminho. Por mais que a igreja, por mais que os discípulos dissessem: não, desse jeito você vai morrer, desse jeito você vai se perder, não vá, não faça. Esse caminho só vai te levar para longe. Até que Judas faz o que faz. Ele entrega Jesus por 30 moedas de prata, beija ele no rosto, trai. Acontece que, olha para mim, depois que ele traz Jesus, o diabo sai dele, e as escamas que estavam nos seus olhos caem por terra, e ele, em um ato desesperado,
Ele volta para o templo e ele tenta negociar. Eu devolvo as 30 moedas, solta ele. Não há mais escamas, eu devolvo as 30 moedas. Mas a palavra foi: não nos importa. Não nos importa. Quando as escamas caíram dos seus olhos, já era tarde demais. Quando as escamas, a cegueira espiritual caiu dos seus olhos, já era tarde demais. Lendo essa palavra, olha para mim. Deus começou a me inquietar, porque eu fui ensinado desde escolinha dominical a ter uma certa repulsa a Judas. E Deus começou a me inquietar com essa palavra. E o Senhor começou a me inquietar e falar ao meu coração. E a pergunta que o Senhor começou a me fazer, que eu faço, compartilho com cada um de nós nessa noite é: ei, quando Judas vai lá e joga aquelas 30 moedas e diz a palavra que sai para se enforcar, eu pergunto a você, nesse lapso temporal, nesse instante, o que é que nós faríamos? Debaixo do conhecimento da graça e da glória de Deus. Ele entrega Jesus, ele devolve as moedas e ele sai para se enforcar. E se nós pudéssemos parar na sua frente e dizer: para, não vai fazer o que você quer fazer, não desista, espere um pouco mais, não tire a sua vida. Judas, se você pudesse falar, trazer uma palavra para ele, o que você falaria? Sabe o que é que eu diria para ele? Judas, só espera 3 dias. Só espera 3 dias, Judas, porque ele vai ressuscitar. E tudo aquilo que veio contra você vai cair por terra. Você vai ser limpo, você vai ser restaurado, você vai poder recomeçar, você vai poder viver uma nova história. Não desista! Oh! É um lugar sobre Jesus.